Muito bem, meus amigos. O livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, né? Nós entraremos aqui no capítulo número 7, Evolução e Hereditariedade, né? Nós temos aqui alguns tópicos importantes, né? Princípio inteligente e hereditariedade, fatores da hereditariedade e arquivos dos reflexos condicionados, pelo menos por enquanto, né? Lembrando que esse livro de André Luiz, voltando aqui um pouquinho para o índice, só para a gente fazer uma recapitulação aqui dos caminhos que nós estamos percorrendo, na primeira parte nós vamos então até o capítulo número 20. Nós falaremos aqui ainda sobre evolução e hereditariedade, evolução e metabolismo, evolução e cérebro. Depois palavra e responsabilidade, existência da alma, alma e desencarnação, alma e fluidos, né? Então até o item número 9 nós veremos ainda esses termos complicados, esses processos que nós temos pouca afinidade, né, pelo fato de ser de uma área bastante especializada. Então chegaremos até o 9. Depois, a partir do capítulo 10, nós imaginamos, né, que o estudo será menos complicado, né? Nós falaremos agora sobre falaremos então, né, sobre palavra e responsabilidade, existência da alma, alma e desencarnação, alma e fluidos, simbiose espiritual, vampirismo espiritual, mecanismos da mente, mediunidade e corpo espiritual, sexo e corpo espiritual, alma e reencarnação, e corpo espiritual e religiões. Então essa é a primeira parte que nós estamos estudando. A partir da segunda parte, isso lá na página número 157, nós estamos na 46, né? Nós falaremos então sobre a vida no mundo espiritual, a forma como a vida no mundo espiritual acontece, a alimentação dos espíritos, dos desencarnados, né? Linguagem dos desencarnados, corpo espiritual e volitação, linhas morfológicas dos desencarnados, apresentação dos desencarnados, dentre outros temas importantes. E iremos também até o capítulo número 20. Né? Então, esse talvez seja para nós aqui a segunda parte, aquela que vai despertar em nós maior curiosidade, né, pelo fato de falar sobre a vida dos espíritos, né, a forma como os espíritos vivem. Então, isso vai ao encontro daquilo que a gente sempre estuda, né, que a gente sempre procura nesses nossos aprendizados. Mas estamos no capítulo número 7, falaremos então sobre evolução e hereditariedade, né, um fator importante para o nosso aprendizado, porque ao falarmos de hereditariedade, nós falamos então da geração da própria vida aqui no mundo material. É uma vida gerando outra vida. Então, dentro da biologia que nós estudamos, falando sobre fecundação, falando sobre compartilhamentos de genes, né, levando características para as descendências, seria ali a própria continuidade, né, a manutenção da vida aqui no nosso planeta de acordo com cada espécie. Porque quando nós falamos em hereditariedade, nós falamos da herança que os pais transmitem aos filhos. E aí, claro, nós vamos entender a vida como um todo no nosso planeta, né? Cada espécie transmitindo suas características genéticas para os seus descendentes. E aí nós veremos então que não é apenas um processo mecânico que impulsiona essa transmissão de herança, mas nós veremos também a influência do princípio inteligente sobre esse processo. Então nós temos um processo que ele se dá de uma forma automática, em termos genéticos, mas ao mesmo tempo é um automatismo guiado pela mente, guiado pela inteligência. Então hoje, claro, nós vemos as nossas ciências olhando apenas pela perspectiva material e estudando, né, o processo normal, aquele processo que se dá num laboratório, aquele processo que se dá na reprodução das espécies, bom dia Marion, na reprodução das espécies. Então nós vemos isso como algo natural. Ninguém deseja, por exemplo,
realizar a reprodução. O que nós temos ali é o momento em que dois indivíduos, através do ato sexual, através da fecundação, inicia-se uma nova vida, mas esse processo, a partir do momento em que se dá o início dessa reprodução, a nossa ciência vê tudo acontecendo de modo automático. Mas o detalhe que nós observamos é que, como cada espécie tem ali a sua forma, cada espécie tem as suas características, nós vemos que o princípio inteligente que conduz essa reprodução, ele também já tem na sua mente aquela estrutura já condicionada. Então essa é a parte importante, porque a ciência, mais uma vez, vê apenas o lado material. Nós vemos o lado material unido ao princípio inteligente que conduz essa reprodução. Então, se nós temos ali, de uma forma simplificada, que o nosso código genético conduz então essa reprodução e transmite essas características, nós poderíamos então descartar qualquer elemento espiritual. Mas aí então nós não podemos nos esquecer que esse mesmo automatismo se dá pelo condicionamento da mente do princípio espiritual. E aí então que entra um elemento novo, que não é visto hoje pela nossa ciência material, mas nós começamos então a entender esse conjunto, essa combinação entre princípio espiritual, princípio inteligente, né, e também ali o corpo físico, fazendo com que os dois trabalhem juntos. Então nós chegamos até a ver nos capítulos anteriores, André Luiz comentando que você poderia pegar um tecido orgânico e você fazer com que ele se reproduza em laboratório. Mas essa reprodução, ela não se dá com as características que se daria se acontecesse isso no corpo físico, onde nós teríamos a diferenciação das células, cada célula ali com uma determinada organização, cada célula se reproduzindo na quantidade certa, no tamanho certo, no momento certo, enquanto que no laboratório ela se reproduz, mas se reproduz de um modo desorganizado. Então, é o que nós vemos a diferença de uma situação agregando o elemento espiritual e outra em que nós vemos ali a biologia agindo de um modo independente, de um modo autônomo, né? Bom dia, Tiquiteco. Então, aqui na evolução e hereditariedade, vamos então acompanhar aqui o nosso raciocínio com aquilo que André Luiz vai trazer para nós. Mais uma vez, importante a gente lembrar que André Luiz vai falar aqui sobre genética, vai falar aqui sobre cromossomos, sobre genes e tudo mais, mas não interessa para nós, nesse momento, aprofundar, até porque não temos essa capacidade, né, de aprofundarmos, mas o que vale para nós é entendermos que essa reprodução e essa hereditariedade, essa transmissão das características que vai acontecendo, tudo isso visa a evolução do princípio inteligente, que é o mais importante para nós. Se nós nos prendermos a detalhes técnicos, né, nós acabaremos não entendendo o principal objetivo. Então deixaremos os detalhes técnicos para quem tem essa competência, né, para quem tem essa capacidade de estudar e também tem um objetivo para poder estudar, e não meramente uma aquisição de conhecimento, mas saber aplicar esse conhecimento na promoção do espírito dentro dos seus princípios morais. Bom dia, Flávio. Vamos lá, princípio inteligente e hereditariedade. Reportando-nos a lei da hereditariedade, é imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar os conceitos. Considerando a geometria por ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida circunscrita à forma em que se externa. Então começa por aqui, que essa parte da manutenção da vida, da continuidade da vida, dentro dessa forma circunscrita em que se externa, que André Luiz coloca, significa a reprodução da vida dentro de cada espécie. Então nós temos as plantas que se reproduzem, transmitindo as características para os descendentes. No caso, por exemplo, né, você tem uma laranjeira que vai, a partir da reprodução, que é uma reprodução sexuada, né, que nós temos ali a fecundação, nós temos a grande importância que nós já estudamos, né, dos insetos, dos pássaros, que procuram ali então levar, né, o pólen de uma flor para outra
acontece a reprodução sexuada e aí então a transmissão dos caracteres. De uma laranja, obviamente, vai nascer uma outra, né, de uma laranjeira vai nascer outra laranjeira e assim vai se reproduzindo, né? Assim como acontece com qualquer espécie, entre os insetos, entre os animais, entre os fungos. Então por isso é colocado para nós que essa transmissão dessa carga genética, né, dessas características hereditárias, acontece também respeitando uma lei que define a vida. Então André Luiz colocou para nós, né, que a geometria estuda as propriedades do espaço limitado. Então você tem ali o espaço numa dimensão, você tem o espaço em 2 dimensões e o espaço em 3 dimensões, onde nós estudamos, né, o comprimento, área e volume. Então estudamos na geometria espacial, estudamos na geometria plana. Então tudo isso é mostrado para nós, que nós temos fórmulas, nós temos cálculos, nós temos formas de encontrar as respostas na análise do estudo desses espaços, das propriedades desse espaço. A mesma coisa quando nós falamos em hereditariedade, nós falamos também em leis. Essas leis, por exemplo, a lei da própria reprodução das células. Nós temos ali a fecundação. Então tudo isso se dá através de leis naturais. Quando nós vemos, por exemplo, né, quando existe a fecundação de um óvulo por um espermatozoide. E aí nós falamos, né, dos seres vivos, e nós temos ali então, a partir daquela fecundação, começa então ali o processo, né, de reprodução celular, o desenvolvimento do organismo. Existe ali então toda a gestação, né, que se dá ali para cada espécie de acordo com o seu prazo, e depois tem o nascimento. Nós percebemos que isso acontece com todas as espécies. E isso acontece de uma forma, mais uma vez, observando apenas do lado material, de uma forma automática. Então, a reprodução e a transmissão dessas características, aí nós vamos lembrar, né, que quando tem ali a meiose, que é a separação, né, dessa carga genética dos pais, então nós temos ali metade, né, seria ali a metade da carga do pai e a metade da carga da mãe. No momento em que essas duas partes se juntam, então um novo ser é gerado, levando as características desses seres. E aí então nós teremos ali então, né, a mesma. Nessa parte da carga genética, nós falamos ali de genes que são dominantes, genes que são recessivos, nós temos ali genes que trazem características que são reprimidas, características que se manifestam, ou seja, né, quando você tem a parte da reprodução, respeitando essas leis, nós temos então de um modo automático, ou seja, o filho traz as características dos pais. Eles não são simplesmente uma mistura, que você pega uma fotografia do pai, a fotografia da mãe, e você funde e nasce um ser com essa característica. Então nós temos essas leis que vão mostrando para nós quais são as características que vão se manifestar, e quando nós falamos em características em estudos genéticos, você fala, na verdade, sobre tanto a aparência física, como, por exemplo, a manifestação de uma doença. Nós não temos doenças hereditárias, não temos características hereditárias na aparência, em termos de, por exemplo, de uma forma bastante simples, uma cor de olhos, a altura, a massa, a cor da pele, as características da expressão física. Então tudo isso acaba sendo transmitido para aquele que será o descendente a partir de uma lei. Os homens procuram, né, conhecer um pouco mais essa lei e tentar manipulá-la de acordo com o seu interesse. Nós vimos isso em várias situações, onde, por exemplo, né, existe a tentativa de você escolher o sexo da criança, de você escolher se ela vai ser uma criança saudável ou não, se ela vai ter essa ou aquela aparência. Então os homens, conhecendo a lei, claro, né, que a inteligência acaba se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo nós vemos também as imperfeições morais, no caso ali o egoísmo. Porque ele quer que o filho tenha essa característica, porque isso vai alimentar o seu orgulho, porque isso vai alimentar a sua vaidade, vai alimentar cada vez mais os seus preconceitos. Então nós procuramos, através do conhecimento dessas leis, manipulá-las. Só que nós sabemos que as leis acontecem do modo que tem que ser, né? Então, de acordo também com a necessidade do espírito que se encontra ali reencarnando. Então ele vai, o próprio espírito, a partir das suas
da sua mente, do impulso da sua mente, ele vai fazer com que aquelas características naquele código genético que vai construir o seu novo organismo, vai ser estimulado para apresentar essa ou aquela característica de acordo com suas necessidades. É aí então que nós vamos encontrar, por exemplo, um espírito que reencarna, trazendo ali uma característica física condizente com a sua necessidade reencarnatória, seja ali um corpo saudável, seja um corpo doente, seja um corpo com deformidades, seja um corpo com uma determinada aparência. Então não é apenas ali do modo como nós analisamos hoje aqui nas nossas ciências, das ciências físicas, que a natureza errou. Então, por exemplo, um espírito que reencarna e ele traz ali uma limitação física. Aí os médicos vão dizer, olha, infelizmente a natureza não é perfeita. Ela vai trazer ela acabou tendo essa característica por azar. Porque o outro que teve sorte teve um corpo saudável, e aquela criança que teve aquela doença ou teve aquela característica de um modo geral, ele não teve tanta sorte assim. Então nós vemos ali as nossas ciências analisando esse mecanismo de reprodução e de transmissão das características hereditárias, mas atribuindo à ciência a sorte ou azar, para definir ali a felicidade ou infelicidade de um espírito ou de uma família, por exemplo. Mas na verdade nós sabemos que o espírito, através daquilo que ele traz na sua mente, impulsiona o desenvolvimento daquele novo organismo, trazendo características que condizem com suas necessidades. Então ele vai ter uma limitação física no seu nascimento, porque a sua necessidade reencarnatória, das suas provas e das suas expiações, vão ali impor para ele aquele tipo de experiência. Enquanto que aquele vai ter ali a beleza física, aquele ali vai ter a deformidade, vai ter ali uma limitação intelectual pela dificuldade do desenvolvimento neurológico que ele teve, ou pela ali uma imperfeição no desenvolvimento neurológico, ele vai ter ali uma doença hereditária, uma doença que vai manifestar durante a sua existência. Nós vemos que nada disso é atribuído ao acaso. Por isso, então, nós temos o mecanismo da lei que trata da hereditariedade e, ao mesmo tempo, a influência da mente que vai direcionar esse desenvolvimento para aquilo que o espírito precisa. E ele coloca, só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino, quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista. Então, não é possível descartar os planos divinos na elaboração da vida aqui no mundo material, mesmo que isso traga uma certa repugnância àqueles que apreciam a ciência material, dizendo que Deus não tem nada a ver com isso, é a natureza que age. Então, mesmo que nós pensemos dessa forma, ainda tão limitada, não podemos descartar os objetivos finalistas do universo. Quais são esses objetivos? Fazer com que todas as criaturas evoluam para chegar à perfeição relativa à condição de criaturas. Então, e esses objetivos são cumpridos através de diversas experiências, em que o espírito percorre diversos caminhos, em que os princípios inteligentes que estão ali constantemente sendo criados atinjam esse mesmo objetivo. Desde daquele ser unicelular que surgiu como sendo ali, apresentando a origem da vida, esse ser tem um propósito, ele não nasceu do nada. Não foi simplesmente ali uma geração espontânea em que a vida surgiu. Na verdade, nós temos ali aquele ser que ele terá um percurso para cumprir. Só que nós desconhecemos exatamente de que forma que esse percurso é percorrido. André Luiz traz para nós aqui algumas ideias sobre isso, mostrando ali que nós temos o aprimoramento do princípio inteligente influenciando no aprimoramento da matéria. Então é aquele trabalho conjunto, o corpo influencia o espírito e o espírito influencia o corpo. Nesse caso nós falamos do princípio inteligente, porque ele traz ali uma inteligência bastante rudimentar, que vai conduzir o desenvolvimento do seu organismo, fazendo como nós vimos anteriormente. André Luiz mostrou essas primeiras etapas. Ele falava então para nós sobre
as células que começavam a se diferenciar nas suas características. Então nós temos aquela célula simples que surgiu lá no início da vida, depois nós começamos a perceber que essas células começaram então a gerar corpos, gerar ali organismos que trazem características diferentes, por exemplo, células nervosas, células cardíacas, células epiteliais, células diversas que vão então ali, cada uma se desenvolvendo com uma forma bastante própria para formar aquele novo organismo. Então houve uma evolução daquela célula simples inicial que trazia ali a vida e, portanto, quando nós falamos, né, vocês se lembram que nós conversamos isso em alguns dos nossos estudos, quando nós falamos que um ser, por mais simples que ele seja, ele se encontra aqui vivo no mundo material, significa que existe um elemento espiritual vinculado a ele. Nós não sabemos que tipo de estrutura espiritual está vinculada. Nós podemos dizer, por nós seres humanos, mais ou menos ainda, quando nós falamos o indivíduo desencarna. Quando ele desencarna, ele tem ali a aparência que ele tinha quando estava encarnado, ele tinha o corpo perispiritual com todos os seus centros de força, ele tem ali também o princípio inteligente, né, que traz ali a inteligência, que traz o pensamento como atributos principais. Então nós podemos dizer da nossa estrutura humana. Mas e quando nós falamos de um inseto? Qual é exatamente a sua estrutura espiritual? Se nós podemos dizer assim, né? Já que nós lembramos sempre, né, que no Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele perguntou sobre os elementos gerais do universo, os espíritos colocaram Deus, o espírito e matéria. Quando nós falamos espírito e matéria, obviamente que os espíritos simplificaram significativamente a ideia do espírito. Mas quando nós falamos em qualquer ser vivo, se ele é vivo, ele não é meramente matéria, portanto ele tem um elemento espiritual. O nome que nós poderíamos dar a esse princípio espiritual poderia ser os mais variados. Nós poderíamos criar nomes novos para poder categorizar cada princípio num determinado momento da sua fase evolutiva. Quando nós pegamos uma árvore, por exemplo, ela está viva. Que tipo de princípio espiritual está vinculado a ela? Então nós não sabemos. Então nós vamos vendo assim que cada etapa, esse princípio espiritual vai evoluindo, vai se desenvolvendo, sendo impulsionado por esses, né, como André Luiz sempre diz para nós, arquitetos espirituais, instrutores espirituais, que vão ali trabalhando esses elementos, né, para que eles possam então evoluir. A transição de uma etapa para outra, para nós, ainda é um mistério. Mas o que nós sabemos é que, conforme, então, esses princípios vão tendo contato com o mundo material, como parte desse processo de evolução, esse processo hereditário é fundamental. Porque ele vai, então, nesse caso, se vincular ao mundo material no mesmo organismo que ele tinha antes. E como esse organismo foi gerado? Exatamente através dessas características genéticas. Então não podemos descartar o vínculo entre corpo e espírito, a influência do espírito sobre o corpo e a influência do corpo sobre o espírito, trabalhando nesse movimento conjunto em que um impulsiona o outro, e sempre com esse objetivo maior, objetivos finalistas do universo, em que nós temos um plano divino. E nós não podemos esquecer, então, como André Luiz coloca, quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética. Então, ao estudarmos genética, não podemos falar apenas de elementos vivos que seguem a um mecanismo, a um automatismo. Nós temos ali temos que colocar também esse plano divino como elemento fundamental. Dudu colocou: a memória pretérita está no perispírito ou esse princípio inteligente é a evolução constante? É a evolução constante no DNA que somos gerados, né? Então a gente vai lembrar sempre, né, Dudu, que esse mecanismo da vida ele se dá através dessas leis, né? O princípio inteligente está contido no perispírito. Não, o princípio inteligente é o próprio espírito, é o nome que se dá a esse princípio. Só que como o próprio nome é dito para nós, princípio inteligente é aquilo que começa nesse ser inteligente, é aquela parte mais básica, é aquela parte inicial onde esse ser inteligente começa a se desenvolver. Então chamar de princípio inteligente ou princípio espiritual é a mesma coisa, porque essa palavra princípio mostra a origem de tudo.
Nós não somos mais princípios inteligentes, nós podemos nos considerar, né, que isso é muito mais uma questão de retórica, né, porque esse princípio inteligente, esse espírito, nós chegamos da condição de espíritos numa estrutura mais desenvolvida, mais evoluída. Né? Sabe o que acontece, Tic-Teco? A dificuldade que nós temos com esses dois nomes é exatamente por ser um assunto muito novo para nós. Então nós temos essa tendência de queremos colocar, por exemplo, que existe uma diferença entre, se nós formos analisar filosoficamente, princípio inteligente é aquele início da inteligência, princípio espiritual é aquele início do espírito. Aí nós perguntamos, mas qual a diferença então de um espírito, de um princípio espiritual que começa a se desenvolver e desse mesmo princípio espiritual que traz ali o princípio da inteligência? É a mesma coisa. Então, na verdade, são termos que nós vamos criando para poder definir uma coisa que é nova, e realmente é nova para nós. Todo neologismo, né, todo o processo de você criar uma palavra nova, você demora para fazer com que aquela palavra, vamos dizer assim, numa linguagem popular, que aquela palavra pegue. Que aquele termo pegue, né? Então a gente vai fazendo ali experimentos, você usa um termo, você usa outro, até você chegar a dizer assim, bom, eu consegui encontrar realmente a definição final para aquele termo, para aquela ideia, né? Deixa eu ver aqui, não entendi bem a primeira pergunta na sua resposta, né? O que foi colocado lá em cima é que o próprio princípio inteligente traz na sua mente aquilo que ele experimentou. Porque a gente lembra sempre, Dudu, se você toma uma decisão e essa decisão é fundamentada no seu livre-arbítrio, as consequências dessa decisão ficará também registradas na sua consciência. Então, por isso, é a mente que transmite para o perispírito e o perispírito transmite para o corpo. Então não podemos dizer que... Porque se nós pensarmos dessa forma, que o espírito tem ali na sua mente, né, tudo aquilo que ele vivencia de experiência, mas ele vai guardando tudo isso numa mochila, é como se ele carregasse essa bagagem o tempo todo, mas essa bagagem ficasse fora dele. Embora nós saibamos, né, o vínculo que existe entre o espírito e o perispírito, que é um vínculo muito estreito e é definitivo. Mas é a sua mente que faz com que você se lembre. Não é você, por exemplo, ter ali o seu computador e carregar um HD externo para colocar suas experiências. Na verdade, é na sua própria mente que você traz toda essa bagagem de experiências morais e intelectuais que vão sendo vividas. Então a gente lembra sempre que o perispírito ele serve de transmissão entre o espírito e a matéria. Mas, mais uma vez, o perispírito para nós é um órgão, né, se nós podemos chamar de órgão, bastante complexo que nós entendemos muito pouco. Podemos dizer que entenderíamos ali 1% dele só pelo fato de sabermos que ele existe e que ele tem centros de força e que ele pode ali trazer ali algumas realizações a partir das observações que nós fazemos, mas daí a gente entender exatamente como funciona o perispírito está muito longe. Isso porque pelo fato dele ser algo imaterial, dentro da nossa condição material, nós fazemos suposições. Mas nós não vemos, nós não tocamos, né? Então é difícil a gente trazer ali uma definição. O braço coloca ali em cima, né? Fluido universal, princípio inteligente plasmador e princípio vital, Deus, né? Vai somando tudo, né, Brás? Nomes e mais nomes. O braço colocou, né, o melhor na ordem, né? Deus, fluido universal, princípio inteligente plasmador e princípio vital, né? O princípio vital é aquilo que dá vida, que também é algo também bastante desconhecido. Nós muitas vezes falamos de princípio vital com a boca cheia, né? Como se nós sabêssemos exatamente do que nós estamos falando. O que nós sabemos é que é alguma coisa, né? Uma energia, né? Uma eletricidade que promove a vida na matéria. Mas daí dizer que a gente sabe exatamente o que é muito distante, né? Então, os espíritos colocaram para nós o princípio vital, que é aquilo que dá vitalidade para o corpo. Mas essa vitalidade e esse corpo não compõem, né, não são, na verdade, o princípio inteligente, que é o espírito, propriamente dito. Já sabemos que o inteligente é o espírito, né? Já é alguma coisa, já é um passo grande para nós, né? Não, na verdade, o Tic-Teco, os espíritos colocam para nós que a inteligência é um atributo do espírito. Tá? Então o espírito é capaz de pensar,
O espírito é capaz de raciocinar, ele é capaz de demonstrar inteligência. Então, na verdade, o pensamento, assim como a inteligência, assim como as próprias emoções, são atributos do espírito. Então é algo que a gente precisa também desenvolver. Você não pode tomar o princípio pela causa. A inteligência é a causa, o princípio é o espírito. Né? Se você pensar que a inteligência não é o espírito é inteligente, é diferente. Aí dá para a gente diferenciar uma coisa da outra. Mas aí é questão de retórica, a gente vai ficar conversando sobre isso durante muito tempo para poder entender ali o sexo dos anjos. Né? Mas só para a gente ter essa ideia, né, que o espírito é dele que emana tudo, é dele que emana a inteligência, é dele que emana as emoções. Né? Então tudo isso a gente pode separar uma coisa da outra. Vamos em frente. Exato. Inteligência é atributo do espírito. Os espíritos trazem para nós isso aqui no livro dos espíritos. Né? Mas como nós falamos de um elemento, né, que é bastante complexo, que é o espírito, nós temos também grande dificuldade de entender a sua estrutura, as suas características, os seus atributos. Os espíritos trazem uma resposta para nós para poder fazer pelo menos que a gente diferencie uma coisa da outra, já é um começo. Mas daí entender na sua profundidade vai muito distante. Olha só como André Luiz coloca também esse trecho para nós aqui. Ele diz assim: como se estruturam os cromatídeos nos cromossomos é problema que de todo, por enquanto, nos escapa ao sentido. Ou seja, né, de que forma que há essa estrutura, né, dos cromatídeos nos cromossomos. Lembre que os cromossomos têm aquela característica de X. Mas não são duas linhas cruzadas, são duas bandas que se juntam num ponto central. Cada cromatídeo é uma banda desse cromossomo. E aí então eles se juntam no centrômero, que é essa parte central, e ali então são feitos esses vínculos, né, esse compartilhamento de informações. Como isso acontece, como se dá essa ligação entre esses cromatídeos, André Luiz coloca para nós: é um problema que de todo, por enquanto, nos escapa ao sentido, ou seja, nós não sabemos como isso acontece. Mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino vegetal, combinando nucleoproteínas a glúcides e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecesse um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e do citoplasma. Então, aqui ele está dizendo para nós que os engenheiros espirituais trabalharam, então, né, lembrando que nós temos ali açúcares, né, que compõem o DNA, que servem exatamente para poder manter essa estrutura. E essa manutenção, ela se deu, né, através desse trabalho longo que os espíritos fizeram, que os arquitetos espirituais fizeram, ligados à supervisão celeste, para fazer com que essa estrutura se sustentasse. Então, na verdade, André Luiz está dizendo, não sabemos como funciona, mas eles fizeram com esse objetivo, para que ele, então, tivesse forças constantes, um nível seguro de forças constantes, entre essa bagagem de núcleo e citoplasma para construir, então, essa estrutura. Chaconete colocou para nós, cada espírito tem seu grau de inteligência para mais ou para menos, né? Correto, né? Cada individualidade tem ali a sua carga de experiências. Então nós temos ali experiência das mais diversas. E não apenas, a gente fala bastante sobre inteligência no sentido de conhecimento, mas a gente lembra que as experiências que o espírito vai desenvolvendo diz respeito às suas emoções, diz respeito aos seus instintos, diz respeito aos seus sentimentos, também ao próprio conhecimento que ele tem. Então cada indivíduo ele vai se estruturando no decorrer da sua evolução dentro das experiências que ele vivencia. Então eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, as minhas cargas de experiências. Eu sei lidar com as minhas emoções em determinadas situações. Eu tenho os meus sentimentos que são mais profundos ou mais superficiais em algumas situações. Não apenas o conhecimento que eu adquiro, mas a minha capacidade de administrar esse conhecimento. A sabedoria que eu vou desenvolvendo também. Então cada um tem ali a sua própria experiência.
Por isso que nós não podemos dizer que que todos são iguais. Nós olhamos assim que geneticamente nós podemos dizer, né, que nós temos ali 46 cromossomos, né, nós temos 46 pares de 46 cromossomos, né, são 23 pares. Nós podemos dizer, né, nesse caso, é até interessante a gente lembrar, eu separei para vocês aqui, deixa eu encaixar essa informação agora. Eu peguei aqui para a gente poder ter uma ideia, né, da quantidade de cromossomos que cada espécie tem. Então nós, seres humanos, temos 23 cromossomos no núcleo de cada uma das nossas células. Então nós temos, né, a nossa célula, dentro da célula nós temos o núcleo, dentro desse núcleo nós temos 46 cromossomos, que mostram aquilo que nós somos hoje. Se nós formos para o macaco tem 48 cromossomos, que dá a ele, não apenas pela quantidade, mas pela forma como esses cromossomos, né, como esses genes se organizam, dá a ele essa característica. Lembrando, né, que a semelhança entre os cromossomos aí são de 98%, eles colocam para nós, né? O rato, por exemplo, o rato tem 44. O carneiro tem 54 cromossomos. O cavalo tem 64 cromossomos. O galo tem 78. O caracol tem 24 cromossomos. O porco tem 40. Uma carpa, peixe, tem 104 cromossomos. Uma borboleta, 380 cromossomos. Uma samambaia, 1.200 cromossomos. Então nós vemos que essa estrutura de cada ser tem ali uma razão de ser. E o modo como esses genes se unem para formar então aquela característica é algo que foge à nossa mente, mas nós sabemos que existem ali não apenas aqueles princípios, aqueles espíritos que orientam essa organização, mas o próprio princípio inteligente também vai trabalhando nessa organização a partir do seu condicionamento. Dudu colocou lá em cima, né? Você sabe que nas minhas conjecturas doidas, né, já imaginei que como Deus sabe de tudo, nós sabemos que Ele está ali nos olhando e reavaliando tudo que fazemos de bom ou de ruim, né? Está no bloco de notas de cada um, que seria o nosso perispírito, né? O que nós podemos dizer assim, Dudu, que as experiências que nós vamos vivenciando, aí também já entra nesse campo da especulação, nós vamos gerando energias, né? Então, se você tem ali aquela energia principal, que é a energia mais pura, e você então se desarmoniza com essa energia, a tendência é que você viva experiências em que você vá, de alguma forma, depurando a sua consciência para poder entrar em afinidade com ela. Então aquele indivíduo que cometeu o crime, não é apenas uma questão dele cumprir a pena dentro da legislação terrena. Aquele estado de violência que ele tem, porque não é também o objetivo fazer com que ele seja punido. A lei divina ela não pune, ela educa, né? Então você vai vivenciar experiências, né? E aí então nós encontramos dentro dos mecanismos das leis naturais, nós vamos então atrair experiências, nós vamos aí depois com a parte mais racional fazer escolhas para que a gente viva experiências que favoreçam para nós essa depuração da nossa consciência. Porque para poder entrar em sintonia, pensemos assim, com essa energia perfeita, nós precisamos nos tornar perfeitos dentro da nossa condição relativa de criaturas naturalmente. Então, cada desequilíbrio que nós geramos, nós temos uma necessidade de reequilibrar. E esse reequilíbrio se dá exatamente através das experiências que chegam para nós como provas e expiações. Então, aos poucos, né, através das expiações, nós vamos resgatando esse passado, fazendo esse trabalho de reharmonização. E através das provas, nós vamos então aperfeiçoando a qualidade das nossas energias. Então, são dois tipos de experiências que nós vivenciamos. Aquela que é de aperfeiçoamento e aquela que é de reharmonização. E todos nós somos submetidos a esse conjunto de leis naturais que nos levam exatamente à vivência dessas experiências. Então nós pensamos muito assim, né, que você ou impõe para você um castigo, ou você escolhe um castigo. Na verdade, nós estamos simplificando demais um processo que é um processo depurativo que todos nós vivenciaremos.
A tendência é que quanto mais nós nos desenvolvemos, mais conscientes nós estamos. Chaconete colocou, nossos sentimentos falam mais de nós que os nossos atos, né? Exatamente, Chaconete, né? Então a ideia é exatamente a gente pensar assim, bom dia, professor. A gente tem que pensar exatamente assim, que quando você pratica um ato de desequilíbrio, a gente lembra que, na verdade, são aqueles elementos interiores que geram esse impulso, que te levaram a praticar aquela violência. Então, na verdade, a educação não é te castigar pela violência em si, mas é fazer com que você reorganize os sentimentos que geraram aquilo tudo. Então, nós temos uma tendência, como acontece, por exemplo, na nossa legislação terrena, na legislação humana, castigar o criminoso para que ele não pratique mais aquele ato. E esse castigo, na verdade, que é um processo educativo, mas na verdade não deixa de ser um castigo, é você colocá-lo, por exemplo, dentro de uma prisão, como se aquilo de fato fosse mudar os seus sentimentos. Talvez colocá-lo, né, entre aspas, naquele cantinho do pensamento, né, onde ele vai ficar ali pensando nos atos que ele praticou e tudo mais, mexa com a sua consciência. Mas na verdade são seus sentimentos que continuam desarmonizados. E é então que quanto mais nós nos espiritualizamos, mais essas energias vão se harmonizando e consequentemente os nossos sentimentos vão sendo transformados. Então nós vemos assim, não, mas ele não praticou aquele ato. O fato de alguém não praticar determinado ato não significa que os seus sentimentos sejam os mais depurados. Muitas vezes ele não teve coragem ou ele não teve oportunidade de praticar aquele ato. Mas dentro dele as coisas estão ainda bastante agitadas, estão bastante desorganizadas. Será então através desse processo de educação do espírito, e aí que é a parte mais importante, a educação do espírito que vai fazer com que ele pare de praticar esses atos. E aí nós podemos ver, né, analisando aquilo que nós vivemos aqui no nosso mundo, o quão distantes nós estamos do processo educativo ideal. Porque nós aprendemos ainda através do castigo, né? Se você faz a coisa certa, você ganha um biscoito. Se você faz a coisa errada, você ganha uma punição. É o processo de adestramento. Mas para a gente chegar no processo de educação do espírito propriamente dito, nós temos que primeiro passar por esse processo de adestramento, em que o espírito então começa a ser condicionado a perceber que se ele fizer a coisa boa, ele vai receber uma recompensa positiva, e se ele fizer algo errado, ele vai receber a punição. No momento em que o espírito desperta a sua consciência, aí então ele já sabe dizer, eu não devo fazer isso, não porque eu vou ser castigado, eu não devo fazer isso porque isso é errado. E aí então a gente começa a ver de fato, né, a transformação interior do indivíduo. Essa reforma íntima de fato começa a acontecer. Dudu colocou em cima essa energia divina que é Deus, né, vai de encontro ao nosso perispírito, né, que é anotado de todas... Deixa eu ver aqui rapidinho que subiu. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Que é notado de todas as vidas pretéritas, né? Exatamente. Então é assim, né? O quão próximo nós estamos, ou o quão harmonizado nós estamos com essas energias divinas. É aí que vai mostrar se nós estamos mais afinizados, se nós estamos atraindo ou repelindo. Quanto mais nós repelimos, mais dificuldades nós temos. Às vezes cometemos um ato errado por engano, ou achando que estava certo, né, visto que não vem o arrependimento, né. Então, o engano também mostra uma imaturidade. Às vezes a gente faz a coisa certa, a coisa errada, achando que está fazendo certo. Outras vezes a gente faz a coisa errada sem ter consciência das suas consequências. E aí, na verdade, vai mostrando o grau de maturidade de cada ser, né. Então, nesse processo, o tic-teco, né, sofrendo na própria pele, aprende melhor. Né? Aquilo que Joana de Ângeles fala para nós. Por isso que nós então vivenciamos como experiências expiatórias aquilo que nós provocamos no outro. É uma forma de nós realmente aprendermos, até que nós alcancemos um grau de consciência em que já não tenha mais essa necessidade de você sofrer as consequências daquilo que você fez. Você simplesmente pode transmutar essas energias em algo positivo. Brás colocou, né, dizem que após a transição da Terra, nossa psicosfera vai ficar sem as
más influências espirituais, biases, né, e assim melhora o nosso comportamento, né? É qualidade, né? Então, como a gente lembra que essa psicosfera é uma consequência daquilo que nós produzimos em nossas mentes, conforme o espírito vai sendo educado, ele vai também mudando as características das energias que ele irradia e, consequentemente, a psicosfera vai se transformando também. Seria como se nós pudéssemos dizer, Braz, de modo bem simplificado, se nós vivemos numa cidade poluída, nós começássemos então a trabalhar para filtrar a poluição, né? Por exemplo, purificar os nossos rios, colocar ali estações de tratamento, filtros nas indústrias, tudo isso vai fazendo com que a própria cidade, né, o meio ambiente vá se beneficiando como consequência dessas mudanças positivas, mas para isso depende muito do investimento, nesse caso o investimento não apenas financeiro para essas cidades, né, mas também da vontade dos empresários, né, e no caso do espírito é uma força moral que vai sendo investida. Bom dia, dona Miriam. No caso, entra o expurgo espiritual, que, né, não apenas ali, a gente pode colocar o expurgo como dois processos, né, Brás? Dizer das próprias expiações e também desse próprio exílio desses espíritos para ajudar nesse processo. Exato, né? Então vamos trocar. Não substituição. A gente lembra que você tem aquele grupo que sai pelo fato de já não ter mais compatibilidade com o estágio do planeta. Você tem aquele grupo que chega como espíritos renovados que vêm trazer ali novas ideias, novas motivações, mas a gente tem a grande massa que fica no planeta. Então você não está substituindo. Você tira alguma coisa, você traz alguma coisa, mas a grande massa que fica, essa massa vai sendo transformada. E essa massa, né, somos nós, na verdade, né, porque somos aqueles que estamos conseguindo acompanhar a evolução do planeta. Assim nós pensamos, pelo menos, né? Então percebe-se que não é uma substituição. Você tira os frutos ruins e você trata os frutos que ficaram bons, né? E assim você vai mantendo. Vamos em frente, vamos lá. Estamos tratando aqui da genética, né? Então eu falei para vocês aqui sobre o número de cromossomos e tal, né? Para a gente perceber como é interessante, né? Cada estrutura orgânica que nós temos, né? E temos aqui então, ele diz assim para nós mais uma vez. Porque ele fala aqui sobre a manutenção, né? Que começa lá combinando nucleoproteínas e glúcides nos elementos primordiais a fim de se estabelecer um nível seguro de forças. Com semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista físio-psicossomático. Então a gente vê que através da estruturação do organismo, o princípio inteligente começa então também a se desenvolver, já que ele tem ali um ambiente propício para que ele possa vivenciar suas experiências. Fatores da hereditariedade. Vamos lá. Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui abordando de um modo bastante simples, né? Porque nós estamos aqui vendo o mecanismo para poder entender a forma como essas características vão sendo transmitidas e, ao mesmo tempo, favorecendo a evolução do princípio inteligente. Nós não estamos aqui estudando, né, detalhes genéticos, né, não é a nossa área, não é a nossa praia tratar desse assunto, né? Então, vamos de um modo bem tranquilo. Na intimidade dos corpúsculos simples que evoluiriam para a feição de máquinas microscópicas, André Luiz coloca então, né, dos corpúsculos simples, que são aqueles primeiros seres vivos que surgiram, né, que continuam surgindo, né, mas nós encontramos ali as bactérias mais simples, protozoários mais simples, né, as amebas e tudo mais, são seres muito simples que vão se transformando em máquinas microscópicas, e essas máquinas formadas de protoplasma e paraplasma, ou seja, nós começamos a encontrar células mais complexas. Tudo aquilo que é proto significa o início, né? Então esse protoplasma é aquela estrutura inicial da vida, que nesse caso, né, o protoplasma ele é formado por
por estruturas vivas, né? No caso as organelas que compõem, por exemplo, o citoplasma. Você tem ali as mitocôndrias, você tem ali os complexos e tudo mais, né? E já o paraplasma são gorduras, açúcares, né? São estruturas químicas que ajudam na manutenção e sustentação da vida. Então por isso André Luiz coloca para nós: na intimidade dos corpúsculos simples, que evoluiriam para a feição de máquinas microscópicas, formadas de protoplasma e paraplasma. Então essas estruturas, essas máquinas microscópicas, elas precisam não apenas das máquinas, mas dos combustíveis que vão então mantendo esses elementos, né? Fixam-se vagarosamente, sob a influenciação magnética, os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomos, em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Então, mais uma vez, por essa influenciação magnética, essa força magnética vinda do plano espiritual, fazendo com que exista então essa organização dos cromossomos, porque aí então nós teremos não apenas a reprodução, mas também a transmissão das características hereditárias. Isso é importante porque nós vamos ver, né? Se nós olharmos de um modo simples, nós veremos os seres mais simples e os seres mais complexos. Se nós olharmos de um modo muito mais amplo, nós veremos que esses seres simples tendem a evoluir para esses seres mais complexos. Então não são grupos separados. Na verdade, nós estamos vendo uma longa cadeia evolutiva em que do mais simples vai alcançando o mais complexo através dessa influenciação magnética, da influência do princípio inteligente, para atingir aqueles objetivos universais. Processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. Mais uma vez, a gente fala sobre experimentações. Então, quais são esses processos de divisão? Nós tivemos desde a meiose, né? Só para lembrar um pouco de biologia, nós tivemos 2 processos de divisão celular, né? Você tem ali para os seres sexuados naturalmente. A meiose, que é um tipo de divisão que acontece num único tipo de célula do nosso corpo, que ele vai se transformar ou num óvulo ou no espermatozoide. Porque esse óvulo e esse espermatozoide, o óvulo traz metade da carga genética de uma célula normal. E o espermatozoide, a outra metade. Quando eles se juntam, nós temos então um cromossomo pronto. Então a meiose acontece nesse processo. Já a mitose é um processo de divisão natural que acontece no nosso dia a dia, na sustentação do nosso corpo. O crescimento do cabelo, a troca de pele, né, do nosso corpo, a unha que vai se desenvolvendo, as células do nosso organismo de um modo geral, o desenvolvimento, por exemplo, das nossas células sanguíneas, cardíacas e outras células, né? A criança, por exemplo, é muito bonito ver isso, a forma como uma criança vai crescendo, e nós vemos ali na prática essa divisão celular acontecendo assim, né, em pleno funcionamento. Já quando nós chegamos na fase adulta, o que nós vemos ali, nós temos algumas divisões que não acontecem mais da forma tão perfeita como acontecia antes. É daí que nós vemos então a velhice chegando, né, o corpo já não respondendo da forma como respondia antes. Então essas divisões todas foram acontecendo, esses processos múltiplos passaram a ser experimentados, mostrando para nós essa transmissão de características genéticas. Ele coloca a divisão direta, ou a mitose. Então a gente vê que se mitose é a divisão normal das células, a amitose não é essa divisão, é uma divisão direta. Em que nós temos, por exemplo, né, uma célula, ela simplesmente se divide em outra. E aqui é colocado para nós, olha só, a divisão direta ou a mitose é largamente usada para, em seguida, surgir a mitose, ou divisão indireta, em que as alterações naturais da mônada celeste se refletem no núcleo, prenunciando sempre maiores transformações. Aqui a gente lembra que essa mônada celeste, na verdade nós falamos sobre o princípio inteligente. E aí André Luiz já comentou lá atrás que o citoplasma administra o nosso corpo. E o núcleo está vinculado ao espírito. Então, por que o núcleo vinculado ao espírito?
porque é no núcleo que se encontra a carga genética. E se nós alteramos essa carga genética, nós vamos também alterando o nosso organismo. Lembra dos cromossomos que eu comentei com vocês? O macaco tem 48 cromossomos, nós temos 46. E a evolução desses primatas para os seres humanos, passando por todo, né, aquele processo de evolução dos hominídeos e tudo mais, saindo de um estágio para outro, houve então a transformação dessa carga genética. E essa transformação aconteceu exatamente por causa da influência dessa mônada celeste, ou seja, do princípio inteligente. A sua mente foi sendo transformada, a mente então tomando determinado condicionamento, porque a ideia que André Luiz passou para nós foi: o espírito vive tanto tempo naquele formato, com aquelas características, que ele acaba se acostumando a se ver daquela forma. O princípio inteligente. Então, no caso, nos animais, por exemplo, os animais não pensam sobre isso, eles não têm essa consciência, eles são sencientes pelo fato deles sentirem, né, as emoções, sentirem ali dor, sentirem medo e tudo mais, mas eles não são conscientes. Eles não têm ideia da própria existência. Nós ainda fazemos essa pergunta, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos, penso, portanto existo e tudo mais, e nós vamos ali trazendo, né, todas as nossas reflexões, desenvolvendo a filosofia. Os animais não têm essa condição. Mas eles estão ali vivendo aquele condicionamento mecânico de caminharem sobre quatro patas, de viverem influenciados por aquele instinto, aquela forma física, até o momento em que esse princípio, numa nova encarnação, sendo trabalhados ali pelos engenheiros espirituais no plano espiritual, ele começa a mudar as características, as suas características mentais, e portanto ele passa a influenciar também o corpo físico, porque, lembrando, o espírito está vinculado ao núcleo. Se a mente se altera, ele é capaz de promover alterações no núcleo da célula, na sua genética. E, portanto, ele começa então a assumir um novo formato. Ele começa a exteriorizar a sua aparência de um modo diferente, porque a mente começa a pensar diferente também. O tempo que isso leva para que haja essa mudança e como isso acontece, nós não fazemos ideia. Mas é essa a ideia geral que André Luiz apresenta para nós. Então ele diz mais uma vez: da divisão direta, em que uma célula, como podemos dizer assim, ela simplesmente é cortada ao meio, se mantendo exatamente do meio que ela era, ela passa então a ser com essa divisão indireta, em que nós temos ali, né, o núcleo vai se dividindo, do equador vai indo para os polos, tem aquela separação de uma célula passa para outra. É de uma forma indireta. E ele coloca ainda, né, em que as alterações naturais na mônada se refletem no núcleo, pronunciando sempre maiores transformações. Lentamente, aqui ele vai colocar bastante nomes agora, né, mas é importante a gente pensar na essência da coisa, né? Lentamente os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar, em forma de ponto, alça, bastonete e bengala. São detalhezinhos, né, que são observados dentro do núcleo da célula quando você vê a divisão celular. Você tem pontos, você tem ali aquele formato de alça, de bastonete, de bengala, né, aquela bengala que tem aquela ponta curvada, né? Então são formatos que nós encontramos dentro dos cromossomos. E a evolução que ele diz respeito na cariocinese, desde a prófase à telófase, merece a melhor atenção dos construtores divinos que, através do centro celular, mantém a junção das forças físicas e espirituais. Ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomos na direção do equador para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que vão se exercer, dispondo nos cromatídeos em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptotênio e o paquitênio, os genes ou fatores da hereditariedade, que no transcurso dos séculos são fixados em número e valores diferentes para cada espécie. Vamos traduzir essa bagunça toda aqui. O que André Luiz diz o seguinte para nós:
que esses cromossomos começam a ter características peculiares, nessa forma de ponto, alça, bastonete e bengala. E essa evolução, então, essas mudanças, essas divisões, na verdade, no caso, por exemplo, da mitose ou da meiose, essas divisões elas passam por fases, que os alunos hoje do ensino médio acabam estudando, né? Então a gente pode encontrar, por exemplo, isso no YouTube. Coloquem ali o vídeo Divisão Celular e vocês vão ver as filmagens que acontecem reais, filmagens reais dessa divisão celular, em que você tem ali primeiro, começam ali, os cromossomos começam a se organizar, depois eles começam a se separar, a célula começa ali a abrir o núcleo, e cada uma dessa fase tem um nome, por isso ele coloca desde a prófase à telófase. Então, nesses vídeos vocês vão perceber, embora a gente veja ali, por exemplo, vamos colocar um vídeo de 30 segundos, nós veremos essas 4 fases, onde tem a preparação, a organização, a separação e depois ali a individualização da célula. São 4 etapas que vão acontecendo. Mas ele coloca também aqui para nós que através do centro celular mantém a junção das forças físicas e espirituais. Ponto esse em que se verifica o impulso mental. Vocês se lembram que André Luiz comentou nos capítulos anteriores que é através da mente que vai organizando o funcionamento do nosso corpo. Né? Então nós temos ali, nesse caso, né, Hermes, essa parte da mórula, blástula e glástula, ela acontece durante a gestação. Agora, quando a gente fala da mitose, por exemplo, que é um processo simplificado apenas de uma reprodução celular, nós encontramos da prófase à telófase. Né? Então, ali nós temos ali a reprodução do organismo, né, fazendo ali, né, para chegar ao feto, né, exatamente. Então ele coloca aqui esse impulso mental. Então a nossa mente controla o desenvolvimento do nosso corpo. Mais uma vez, as nossas ciências hoje falam que isso acontece de um modo automático. Uma célula se reproduz porque está no código genético dela dizendo que ela tem que se reproduzir. Mas aí a gente viu, né, como foi mostrado nas experiências aqui, essa parte de reprodução in vitro, que é quando você pega um tecido vivo e você então coloca ele no meio de cultura próprio, né, no meio nutritivo, no meio nutriente próprio, e ele vai então se reproduzindo, mas ele tem uma vida limitada. Ele vai passando por ciclos. Então ele pode se reproduzir, por exemplo, 5 ciclos, ou seja, se dividir 5 vezes, ou até 10 vezes, ou até 20 vezes, ou até indefinidamente. Só que nesse caso, indefinidamente, a gente vê bastante isso nos laboratórios hoje para a produção de vacinas. O estudo de algumas bactérias que vão ali se reproduzindo continuamente, sendo mantidas in vitro apenas para experiências, mas o nosso tecido do nosso corpo ele tem uma vida limitada. E aí André Luiz coloca, essa limitação é exatamente porque as células, quando são retiradas do nosso corpo, elas trabalham de um modo automático, mas elas têm um limite. Porque o corpo, que na verdade ali é impregnado por esse magnetismo que sai do pensamento, não mantém a célula, porque ela não é mantida apenas com alimentação. Ela é mantida também por essa energia que as nossas ciências hoje não reconhecem. Então é através da mente que você impregna aquela célula de um controle magnético, fazendo com que ela vá funcionando continuamente. Ela tem também ali o seu ciclo de vida, a gente lembra, né, que chegamos até a ler sobre isso, né, que dizem, por exemplo, que durante 7 anos é o tempo suficiente para que as nossas células sejam trocadas. Algumas acontecem mais rápido, outras demoram um pouco mais e tudo mais, mas enfim, independente disso, é esse impulso mental que controla esse funcionamento do nosso corpo. Por isso ele coloca, né, se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética, as energias que saem do pensamento. Porque você não diz assim para a célula, você deve se dividir. A célula se divide porque ela está, além do próprio código que ela tem, ela está sendo envolvida por essa energia. E essa energia é parte da nossa mente. E nós não pensamos para fazer isso, porque a nossa mente já está condicionada a isso. Aí nós entramos num processo extremamente complexo e profundo, que também foge à nossa compreensão. Mas ele continua dizendo, pelo qual se opera o movimento dos cromossomos na direção do equador, que é a parte central da célula, para os polos, né? É como se elas fossem assim, metade para um lado, metade para o outro.
E aí depois então há o rompimento dessa membrana, porque na verdade a membrana então ela vai se dividindo também, você tem de uma célula viram duas. Cunhando as leis da hereditariedade, então aquelas características, né? No caso, por exemplo, a unha vai se reproduzindo, a unha vai crescendo, porque as células vão se reproduzindo. Mas as células vão se reproduzindo levando as mesmas características, porque do contrário, a unha não teria ali a continuidade. Imagina que na sua unha começasse a nascer cabelo. É uma coisa estranha, porque a unha continua sendo unha. Aquela célula transmite as características para outra, que transmite para outra, e assim vai. Então cada parte do nosso corpo tem ali o seu próprio controle. No formato, na densidade, na quantidade de células, nas suas características. Tudo isso vai então tendo essa repção natural, né? Pois é, por exemplo, Dudu, nós temos ali anomalias que acontecem porque ou a mente do espírito se encontra desorganizada, ou porque o próprio organismo dele sofreu uma carga de desequilíbrio. No caso, por exemplo, da radiação. Nós não temos tumores que vão surgindo, não temos animais, por exemplo, né, um estudo que é feito, animais que nascem, por exemplo, em locais de contaminação radioativa, e aí você muda as características daquele animal. E são características estranhas, são chamadas as aberrações da natureza. São mutações forçadas por essa radiação. Então tudo isso vai acontecendo por quê? Porque você tem fatores internos e fatores externos. E ele continua assim para nós. Então esse mecanismo é cunhando as leis de hereditariedade e da afinidade, que se vão exercer dispondo os cromatídeos, em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptotênio e o pactênio. Esse leptotênio e o pactênio são duas etapas da reprodução da meiose. A meiose é aquele tipo de divisão celular dos nossos óvulos e espermatozoides. Eles sofrem esse processo, enquanto a mitose tem ali um outro processo diferenciado. Mas o detalhe é que quando nós temos então essa fase de divisão da meiose, é quando você transmite de fato as características genéticas para a geração de um novo ser. É então que você tem ali os animais tendo as suas crias, reproduzindo, levando as mesmas características. Você tem os seres humanos tendo seus filhos, que foram gerados a partir exatamente desses dois, metade de um cromossomo com outra metade. Eles se juntam e automaticamente começam a se reproduzir. E nessa reprodução nós temos ali o corpo que vai então se formando, se desenvolvendo, se tornando cada vez mais complexo, passando por diferenciação celular. E nessa diferenciação celular é que nós vemos então ali o comando da mente desse princípio inteligente, pode ser um ser humano, pode ser um animal, como também desse próprio automatismo da genética, dos códigos que dizem para ela o que elas devem fazer. E ele diz assim para nós também: os genes ou fatores de hereditariedade que no transcurso dos séculos são fixados em número e valores diferentes para cada espécie. E aí então nós conversamos, né, a quantidade de cromossomos para cada espécie. Uma samambaia com 1.200 cromossomos, os seres humanos apenas com 46. Então, essa quantidade se deu através desse percurso que a vida foi então trilhando, fazendo com que cada espécie se ajustasse, cada espécie fosse formada ali de acordo com suas características. Essas influências são influências do ambiente, são influências espirituais e são influências externas, no caso desses engenheiros que vão então conduzindo a vida por esses caminhos. Lembrando que quando ele fala para nós aqui sobre muitos experimentos que foram feitos, nós tivemos espécies que surgiram e desapareceram. E não tiveram continuidade. Basta a gente lembrar, como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, quando nós falamos, por exemplo, da evolução dos primatas para chegar nos seres humanos, nós tivemos ali várias ramificações que foram surgindo, evoluindo e desaparecendo. Num período de 2 bilhões de vida, os seres humanos evoluíram durante ali de 4 milhões para chegar na condição humana.
né? Na verdade, ali os humanoides evoluíram num período de aproximadamente 4 milhões de anos. Então imagina, de 2 bilhões, apenas 4 milhões foram reservados para a evolução do princípio inteligente nessa condição mais evoluída. E nós, seres humanos, existimos há menos de 200 mil anos nessa estrutura genética que nós temos hoje. Então foi de lá para cá, desses últimos 200 mil anos, que nós tivemos ali o princípio inteligente já desenvolvido nesse estágio em que nós estamos agora, começaram a chegar aqui no mundo. Antes disso, eram espíritos que estavam ali passando por experimentações. Nós tivemos o homem de Neandertal, que era um primo genético do ser humano. O homem de Neandertal desapareceu, o ser humano permaneceu. Por que eles desapareceram? A natureza vai dizer, é uma questão de seleção natural. E nós vamos dizer, porque os engenheiros espirituais trabalharam em cima disso. No caso dos seres humanos, nós teríamos ali o topo do desenvolvimento espiritual aqui no nosso planeta. Portanto, nós não poderíamos ter concorrentes. Então essas espécies foram desaparecendo para que nós permanecêssemos apenas nós. O Braço colocou aqui em Goiás, tinha um tal de caracobra, né, um cara-raiz, com o aspecto de uma cobra, desapareceu, né? Isso porque pode ser uma anomalia, né, Brás? Mas se a gente olhar assim no decorrer do tempo, a gente vai ver que os próprios dinossauros, eles também desapareceram. A gente simplifica tudo, né? A gente cara-raiz, né? Tá. Então a gente simplifica tudo, imaginando que houve ali uma grande hecatombe no nosso planeta, e aí então os dinossauros desapareceram. Mas a gente vem falando sobre isso durante milhões de anos. E aí então sim, houve esse fator externo que mudou as características ambientais, as características climáticas, físicas do nosso planeta. Mas se nós percebemos que eles desapareceram para que outra espécie pudesse dominar, a gente vai ver que as coisas não aconteceram por acaso. Dudu colocou engraçado que os vegetais em algumas espécies modificaram um pouco. Mas outras, né, Dudu, a gente pode perceber que desapareceram. Nós temos, por exemplo, né, os paleobotânicos que estudam os fósseis de algumas espécies que não existem mais, eram espécies muito grandes, espécies maiores, muitas vezes muito mais agressivas para essa fragilidade do corpo humano, e elas desapareceram. Então nós só poderemos ver isso mesmo de um modo mais completo quando nós chegarmos no plano espiritual, e nós vamos então combinar de todo mundo se encontrar, e nós vamos então para o Museu Natural no mundo espiritual. E lá nós vamos ver esse processo acontecendo ao vivo, né? Vendo ali como as coisas eram no passado e como as coisas são agora. Então tem muita coisa para nós ainda observarmos, né? E o que nós estamos vendo agora, né, é aquilo que vem acontecendo de pouco tempo para cá, comparado com o tempo de vida que existiu no nosso planeta. Então vocês até se lembram, né, que eu comentei no nosso encontro passado, para a gente já concluir o nosso estudo, que as espécies de hominídeos que viveram aqui no nosso planeta, nós temos ali alguns períodos que foram marcados, né? Mas quantos outros fósseis não foram encontrados? Quantos animais do passado, nós temos ali uma espécie ou outra que foi encontrada. Pegamos ali, por exemplo, um almanaque com todos os seres, com todos os tipos, as espécies de dinossauros que viveram naquele período pré-cambriano, naquele período jurássico, né, que nós vemos nos filmes, documentários e tudo mais. Aquelas espécies que foram colocadas, comparadas com as espécies que nós temos hoje, quantas espécies de animais existem no nosso planeta? Quantas espécies de dinossauros eles conseguiram catalogar? Ou seja, é um 0,000 qualquer coisa da realidade daquele período. Então, o que nós conseguimos estudar, sondar do passado, é a partir dos fósseis que foram encontrados. Mas quantos fósseis não foram ainda encontrados? Ou talvez nunca serão encontrados? E isso vai mostrando esse processo de evolução, essas experimentações que os espíritos vão fazendo no decorrer dos milhares de séculos, para poder encontrar ali as espécies que vão então habitando o nosso planeta. Por que as coisas são como são, não sabemos. E aí vocês se lembram que também comentamos, né, que se nós pegássemos um outro planeta, que também tem vida biológica semelhante à nossa, ou pelo menos uma vida mais materializada como a nossa, seguiram caminhos diferentes, tiveram estruturas genéticas diferentes, tiveram aparências diferentes,
tempos diferentes para a evolução. Isso mostra que não é assim um programa, vamos dizer assim, um programa genético que é instalado em cada planeta, o mesmo programa. Os mesmos animais que tem aqui, as mesmas espécies, nós vamos encontrar em outros mundos. Na verdade, são sempre experimentações que vão acontecendo, e as espécies vão se adaptando a cada característica de mundo que nós vamos encontrando. Mas é isso, meus amigos, já divagamos demais, já viajamos demais. Vimos aqui então esses dois itens, mais uma vez aqui, princípio inteligente e hereditariedade, e fatores da hereditariedade. O próximo encontro nosso, arquivos reflexos condicionados. Também bastante importante isso, né? Ele fala, por exemplo, aqui, só para a gente poder ter um gostinho, né? Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, tudo isso nos planos físico e extrafísico, as crisálidas de consciência dentro do princípio de repetição respiram sob o sol como seres autótrofos. No reino vegetal, onde as células nas espécies variadas em que se aglutinam se reproduzem de modo absolutamente semelhante.